Bom dia, está começando mais um ESPM no ar. E você confere agora os nossos destaques. PIB recua 1,9% e Brasil continua em recessão econômica. Má alimentação eleva o número de paulistanos com sobrepeso. Moradores de São Paulo transformam lixo em descontos na conta de luz. Enem, você sabe como apoiar o seu filho na hora do vestibular? Especialistas dão dicas de como manter a calma nessa hora. Exposição Frida Kahlo é destaque em Instituto de São Paulo. Veja também, São Paulo e Palmeiras perdem na Copa do Brasil e se complicam nas semifinais. A rodada do Campeonato Brasileiro neste fim de semana. E a agenda cultural da semana, que promete ser de muita música. Depois que o governo do estado de São Paulo suspendeu a restrição de acesso a papéis de vários órgãos e companhias estatais, a Prefeitura de São Paulo também resolveu mudar a política de sigilo de documentos oficiais. O prefeito Fernando Haddad, do PT, declarou que vai mudar a portaria para o acesso a imagens de câmeras de segurança da Guarda Civil Metropolitana. O sigilo vai passar a valer somente para imagens que estiverem sendo usadas em investigações, para não prejudicar os trabalhos. Agora vamos com a nossa repórter Camila Câmara, que vai nos contar um pouco sobre a questão política em São Paulo. Bom dia, Camila, tudo bem? Camila? Bom dia, Gabriel, tudo ótimo. Então, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, afirmou em seu discurso que ele e a presidente Dilma não competem em política pública, mas sim cooperam. Logo em seguida, a presidente Dilma chamou o governador de parceiro. Muitas pessoas se surpreenderam e viram esses discursos como uma jogada política por causa do histórico de rivalidade entre os dois partidos. O governo enfrenta agora uma situação muito delicada. A reprovação nunca foi tão alta durante o mandato do PT, o partido que vem estando no poder há algum tempo no Brasil. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, também do PSDB, já negou alguns pedidos de impeachment da presidente Dilma, mas outros continuam em sua mesa. Agora, a gente tem que esperar para ver no que vai dar. Legal, Camila. Legal, Camila. Obrigado pela participação. E já fazendo um link desse assunto, recebemos aqui o nosso convidado no estúdio, convidado especial, não é mesmo, Rafael? Isso mesmo. Obrigado, professor Eduardo Oyakawa, de Filosofia aqui da SPM. Obrigado pela participação. Professor, aproveitando essa brecha que a Camila nos deu, essa declaração do governador Geraldo Alckmin dizendo que ele e a presidente Dilma Rousseff não competem politicamente, o que o senhor acredita que motivou essa declaração dele? Olha, ambos são chefes de governo, né? Uma da Federação Brasileira, no caso da Dilma, e o Alckmin é o chefe de governo do estado mais importante do país, o São Paulo. Eles falaram nesse tom, eles são os executores das políticas públicas, então eles são parceiros, mas evidentemente anuncia-se aí uma briga política muito profunda, né? PSDB e PT serão adversários novamente, como tem sido recorrente na história brasileira. E, professor, a gente consegue perceber hoje que a população brasileira está bastante dividida, como foi o caso nas últimas eleições para a presidência. Essa batalha hoje entre a esquerda e a direita, ela é mais uma questão ideológica ou funcional? Eu tenho a impressão que ambas as coisas. É funcional no sentido de que o Brasil se polarizou, né, nas últimas duas eleições, pelo menos. Ideológica porque existe uma certa elite formada pela classe média educada brasileira que habita as grandes cidades, que percebe no governo recente do PT uma adesão, por exemplo, na política internacional a parceiros ideológicos, né? Então o Brasil se filiou à Venezuela, à Bolívia com muita frequência, e essa elite que viaja muito, que tem acesso a bens culturais, ela prefere outros parceiros comerciais e políticos europeus e norte-americanos, né? Então, há um filtro funcional, mas, na minha opinião, também um filtro ideológico. Numa eventual assunção de um governo mais liberal, parece que a intervenção
e as bolsas assistencialistas tenderão a diminuir bastante. Professor, e para finalizar, a crise enfrentada pelo Brasil hoje, ela é realmente da proporção que a mídia informa ou acaba havendo um exagero na hora de transmitir essa informação? Olha, a direita diz que a mídia retrata um Brasil caótico em que vivemos e a esquerda diz que esse Brasil caótico tem sido manipulado pela grande mídia, né? Na verdade, se nós compararmos a situação brasileira com a europeia, e mesmo com a norte-americana, mesmo com a japonesa, mesmo com a chinesa recentemente, o Brasil está em crise, mas a crise não é tão profunda quanto se anuncia, é a minha opinião. Basta que nós vejamos, por exemplo, o nosso índice de inflação comparado à França, à Itália, à Espanha e Portugal. A gente tem um balizamento muito objetivo para falarmos dessa eventual crise ou exagero da mídia. Tá certo, professor. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado a você. É com vocês aí, Gabriel. Obrigado, Rafael, e obrigado à professora Oyakawa pela participação. A Companhia de Engenharia de Tráfego, CET, implantará a partir da próxima quarta-feira a redução de velocidade máxima para 50 km por hora em 5 vias da capital. As alterações ocorrerão nos corredores formados pela Avenida Roque Petroni Júnior, Professor Vicente Hall, Rua Juan de la Cruz e a Avenida QPC na Zona Sul. Atualmente, a velocidade permitida nessas vias é de 60 km por hora. A medida está inserida no Plano de Redução de Acidentes Viários do Programa de Proteção à Vida. Serão instaladas faixas e painéis informativos para orientar os motoristas sobre as mudanças e utilizadas 149 placas de sinalização. Agora eu vou falar um pouco de economia, porque o Banco Central decidiu ontem que a Selic vai se manter no patamar de 14,25% ao ano. A Selic é conhecida também como taxa básica de juros, porque ela serve de referência para todas as outras taxas de juros da economia brasileira. Em comunicado, o Banco Central informou que a política monetária vai se manter atenta para conseguir atingir o objetivo da inflação, de 4,5% até outubro de 2017. Isso quer dizer que a Selic pode voltar a subir. Se a gente for analisar o histórico da taxa de juros, a gente vai ver que desde julho do ano passado até outubro deste, a taxa de juros só subiu. Eles utilizam essa estratégia para tentar controlar o crédito para as pessoas e assim, com a população gastando menos, segurar a inflação. Mas essa inflação tem se mostrado bastante resistente. Começando por outubro de 2014 até julho deste ano, a taxa Selic só aumentou, passando de 11,25% para 14,25% neste período. Por outro lado, o Banco Central não conseguiu colocar a teoria em prática, porque a inflação subiu neste mesmo período. Em outubro de 2014, ela estava em 6,33% e hoje se encontra no patamar dos 9,77% no acumulado de 12 meses. O que isso significa, Ana e Gabriel? Que a população vai continuar sofrendo com as consequências da recessão. Tá complicado mesmo, viu, Renata? Obrigada pelas informações. Imagina. O IPCA, considerado a prévia da inflação oficial, subiu 0,66% no mês de outubro. Foi a maior alta para o mês desde 2002. A alta acumulada nos 10 primeiros meses do ano é de 8,49%. Ontem, a alta da inflação em algumas regiões do país chegou a 10%, em 12 meses acumulados. Agora vamos falar com o nosso repórter Vitor Neri, que está na avenida mais famosa de São Paulo, Avenida Paulista. Vitor, tudo bem? Vitor? Bom, tivemos um pequeno problema. Bom, no próximo bloco a gente volta a chamar o Vitor. E veja no próximo bloco, a má alimentação é inimiga dos paulistanos. E dica dos especialistas para fazer uma boa prova do Enem.